Oi, seja bem-vindo ao canal Multiforme Graça de Deus. Se inscreva no canal, dê um joinha, tá? Toque no sino aí, se inscrevam, amém? É isso aí. Vou falar um pouquinho aqui sobre Hebreus 2,14, que diz o seguinte: visto que nós, os filhos de Deus, somos seres humanos, feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana, pois somente como ser humano ele poderia morrer e morrendo esmagar o poder do diabo que tinha o poder da morte. É meio complicado, né? Não é complicado não. Visto que nós, os filhos, nós quem? O apóstolo Paulo falando lá para os hebreus, né? Ele disse assim para os hebreus: visto que nós, os filhos de Deus, o apóstolo Paulo falando para os hebreus, somos seres humanos, o apóstolo Paulo falando para os hebreus, feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana. Ele só poderia destruir a lei de Moisés se viesse em carne, certo? Pois somente como ser humano ele poderia morrer e morrendo esmagar o poder do diabo que tinha o poder da morte. Esse diabo aqui quem era? Esse diabo aqui era a lei de Moisés. A lei de Moisés tinha o poder. Era uma lei de condenação e morte. A lei de Moisés. E só poderia ser destruída com a morte de Cristo na cruz e pela carne. A carne destruiu o poder da carne. A carne de Jesus destruiu o poder da carne, que era a lei de Moisés. A lei de Moisés só poderia ser destruída por uma oblação eterna, a qual foi a morte de Jesus Cristo na cruz. E esse diabo de Hebreus 2,14 não é um ser espiritual não, viu gente? Era a lei de Moisés. Veja o que diz aqui em 1 Coríntios 15, 54 e 55. Quando isso acontecer, finalmente se tornará verdadeira esta escritura. A morte foi tragada na vitória. Aí o apóstolo Paulo ainda diz assim, ó morte, onde está agora a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Esse aguilhão aqui era os mandamentos da lei de Moisés. Era uma lei de condenação e morte. A lei de Moisés era uma lei de condenação e morte. E somente através da carne de Jesus Cristo é que, não é, poderia acontecer este desconcerto, esta derrota, né? Só através da carne de Cristo. Veja o que está escrito aqui em Romanos 8,3. Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los e não os guardamos, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, com a exceção de que o nosso é pecador, e destruiu o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Então, a carne de Jesus, foi pela carne de Jesus que Jesus destruiu a lei da carne, que era a lei de Moisés, que era uma lei de condenação e morte. Esse diabo de Hebreus 2,14 não é um ser espiritual, não, gente. Era a lei de Moisés. Era a lei de Moisés, que ela veio para destruir, ela veio para acabar, ela veio para condenar e matar. Só que Jesus Cristo veio em carne. O próprio Deus em carne, para destruir por amor aquele povo judeu. Né? Ele veio em carne para destruir a lei de Moisés. Este diabo de Hebreus 2,14 era a lei de Moisés. Mas Jesus como nós, Jesus como eles, filhos, como nós, filhos, em carne, o Espírito revestido de carne, ele veio e destruiu a lei de Moisés.
para que aquele povo lá pudessem ser livres, pudessem andar livres, né? Sem acusações, porque a lei de Moisés acusava de dia e de noite. A lei de Moisés já acusava aquele povo dia e noite. Jesus veio e deu um basta, né? Cortou em pedacinho, destruiu a lei de Moisés na cruz. Amém? Graça e paz. E se inscreva no canal Multiforme Graça de Deus, porque o canal Multiforme Graça de Deus é o canal. Graça e paz.